E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Maravilha. Olha só, na aula de hoje, nós iremos resolver exercícios, e eu diria até mesmo item, porque quando você fala de Enem, nós falamos de item. Então, nós vamos resolver algumas questões em um item, porque nós só temos um, que é a nossa terceira, seria o item, mas nós temos uma questão da UERJ, a nossa primeira questão, a do IMED, a nossa segunda questão, a nossa terceira questão, que seria o terceiro item do Enem, e a nossa quarta questão da Unesp. No final, vocês têm um gabarito para que vocês possam dar uma olhada, né, quando voltar na aula, assistir, identificar, ver direitinho, para não ter problema. Tudo bem? Beleza? E nós vamos discutir os movimentos, né, exercícios aí, sobre os movimentos sociais e políticos da América Latina e no Brasil, nas décadas de 1950 e 1960. Não deixe de assistir a aula. Volte, assista a aula sobre esses movimentos sociais e políticos da América Latina no Brasil. Nós falamos sobre o populismo argentino, sobre a Revolução Cubana, sobre os governos populistas de Getúlio, JK, Jango no Brasil. Falamos sobre a passeata dos 100 mil e o momento de fechamento político no Brasil. Então, voltem para assistir essas aulas, que com certeza vai facilitar a sua compreensão na resolução desses exercícios. Ok, galerinha? Então, vamos lá. Olha só. A nossa primeira questão, uma questão que caiu na UERJ. Bem, aqui nós temos a primeira imagem, uma imagem, né, de um protesto, de uma manifestação social na década de 60 contra uma das guerras mais violentas e sanguinárias do contexto da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. Um movimento que está nas ruas pedindo o fim da Guerra do Vietnã. Ao lado, nós temos Paris, 1968, o movimento considerado como um dos principais movimentos estudantis, né, que levantava as faixas de faça amor, mas não faça guerra. Um movimento que, na verdade, mostra não operários nas ruas, mas um movimento que mostra estudantes, professores, trabalhadores solidários, em prol, evidentemente, de quê? De questões de ordem política, reivindicando questões de ordens morais e políticas, que é maio de 68. Que maio de 68 acabou, inclusive, inspirando a passeata dos 100 mil no Brasil, que foi também em 68. Muito bem. Nós temos tanto prova que aqui, lá vem aqui a passeata dos 100 mil, em 68, no Rio de Janeiro. Uma passeata onde você tem estudantes, trabalhadores, professores, religiosos, cristãos, progressistas, políticos, fazendo parte desse movimento. Um movimento que luta pela democracia, um movimento que lutava contra o fechamento político que o país vinha sofrendo desde o golpe civil, militar, empresarial de 1964. Ao lado, nós temos uma manifestação também na década de 60, só que na Cidade do México. Uma manifestação que vai reunir principalmente estudantes na Praça da Constituição, que luta por liberdades individuais. Então, observe que todas essas imagens, olha só, a luta contra a Guerra do Vietnã, em Washington, em outubro de 67, Paris de 68, Rio de Janeiro 68, México 68. A partir daí, o que é que se tem? Vamos para o comando, o enunciado da questão. Vamos ver o que o comando está pedindo. Olha só. Vamos lá?
Entre 1967 e 1968, com destaque para o ano de 68, México, Rio de Janeiro, Paris, ocorreram em vários países movimentos de contestação de grandes proporções, inclusive envolvendo diversos setores da sociedade, e com motivações variadas, alguns contra a guerra, pedindo paz, outros lutando por questões morais, outros lutando por liberdades políticas, como retrato nas fotos. Olha o que ele está perguntando, olha o comando. Um dos aspectos comuns entre esses movimentos foi o quê? Um segundinho para você responder para mim. Você que está agora, né? De repente, você pode estar tomando seu café da manhã, ou você pode estar lanchando o lanche da tarde, ou você pode estar jantando, dependendo do momento que você estiver assistindo a aula. E aí, qual é a resposta? Olha só. Um dos aspectos comuns entre esses movimentos foi o que, galerinha? Observe que todos esses movimentos, todos eles, né, são movimentos sociais, onde você tem diversos segmentos da sociedade, e eles estão lutando contra decisões governamentais. De colocar, por exemplo, um país como os Estados Unidos na guerra do Vietnã, ou de realizar o fechamento político do país através de censura, de cancelamento de eleições diretas, ou de repente tirando os direitos de autonomia das universidades. Então, eles são movimentos que estão lutando contra as decisões governamentais. Por isso, resposta certa, a letra o quê? Letra B de bola. Oposição de segmentos sociais às decisões governamentais. Letra B de bola. Vamos olhar os distratores. Letra A. Crítica dos partidos políticos à bipolaridade. Não são partidos que estão nas ruas. São segmentos sociais. Não são partidos políticos. C. Repressão dos protestos populares pelas autoridades militares. Na verdade, você vê as manifestações acontecendo. Você não vê a repressão, apesar de saber que ela vai existir. Inclusive aqui no Brasil, na passeata de 100 mil. Letra D. Agravamento de problemas financeiros. Não está se discutindo crise financeira nesses movimentos. Ok? Então, resposta, letra B de bola. Tudo bem, galerinha? Então, vamos para cá. A nossa segunda questão, do IMED. Ele mostra o fragmento. Leia o fragmento textual abaixo. Naquele início dos anos 60, Paris vivia a febre da Revolução Cubana e fervilhava de jovens dos 5 continentes que, como Paul, sonhavam repetir em seus países a saga de Fidel Castro e de seus barbudos, os que fizeram a Revolução Cubana, que livraram Cuba do imperialismo norte-americano, que livraram Cuba da ditadura oligarca de Batista. E para isso, se prepararam a sério, ou nem tanto, em conspirações de bar. Então, muitas vezes, iam para bar, por isso que ele diz, ou se prepararam, ou nem tanto. Onde ali, eles conspiravam, eles eram jovens, como os jovens revolucionários, de 59 em Cuba, tinham menos de 30 anos. E ali se preparam. Então, observem que, na verdade, ele está discutindo a inspiração que a Revolução Cubana levou para, por exemplo, a juventude parisiense dos anos 60. E aí nós temos o comando perguntando o seguinte, a partir do texto e de seus conhecimentos, ou seja, não só o texto, mas seus conhecimentos sobre a Revolução Cubana, qual a alternativa correta? Então vamos lá, vamos olhar. Aqui nós temos que ler. Antes, olhe direitinho para essas opções. Vamos lá. Vamos ver. Olhe bem. Aquele momento todo especial, você aí tomando o seu cafezinho, pegando o seu lanche, ou almoçando, olhando aqui para a Jereba, que não teve nem tempo hoje, inclusive, de tirar a barba,
enfim, veio, essa semana foi corrida, foi uma semana corrida, mas bem produtiva, bem interessante. E aí, galerinha, olharam? Beleza. Eu vou colocar duas outras opções, para que vocês olhem também. Olha aí. O que vocês me dizem? O que eles estão perguntando? Necessariamente não é sobre o texto, porque o texto está falando da Revolução Cubana, da influência que a Revolução Cubana trouxe. Mas é sobre os seus conhecimentos da Revolução Cubana. Então vamos lá? Vamos ver a letra A. A Revolução Cubana de 59, mencionada no texto, contou com o apoio dos Estados Unidos? Pelo contrário, os Estados Unidos apoiava a ditadura de Porfírio Dias. Essa revolução, ela é anti-imperialista, ela é anti-americana. B. Fidel Castro, citado no fragmento textual, foi o principal líder da Revolução Cubana. Perfeito. Porém, abandonou Cuba em 60? Não. Quem vai abandonar Cuba é Che. Guevara vai para lutar na África, depois vem e luta na Bolívia. Letra C. Cuba, país que fica no istmo da América Central, ainda possui um governo comandado por um partido comunista, que é o Partido Comunista Cubano, o que não a impediu de reatar as relações diplomáticas com os Estados Unidos, acaba, de certa forma, impedindo. Observe que essa é uma das questões que pega até hoje, né? O fato dos Estados Unidos alegarem que Cuba é antidemocrática, só tem a presença de um único partido. Então, isso, de certa forma, dificulta um reatamento das relações diplomáticas, que até havia avançado muito no governo de Obama. Mas quando chegou no governo do Donald Trump, a coisa andou parada. Vamos ver agora, no governo do Biden, né, como se dá essas relações entre Estados Unidos e Cuba. Muito bem. Letra D. No início, a Revolução Cubana não tinha orientação abertamente socialista, no início. Entretanto, em 1961, o governo revolucionário declarou a ilha seguidora dessa doutrina, o que levou às tentativas de intervenções norte-americanas para a derrubada de Fidel Castro. Perfeito. Perfeito. Reparem que a Revolução Cubana, inicialmente, a Revolução Cubana, ela foi uma revolução de caráter o quê? Social. De caráter social. Depois é que ela vai se definir como uma revolução o quê? Socialista, sob a influência da União Soviética. Ok? Que acaba levando a uma reação, né, muito forte dos Estados Unidos, desde boicote econômico até o isolamento diplomático de Cuba aqui na OEA, na chamada Organização dos Estados Americanos. Tudo bem? Então, letra D de dado. Beleza? Tudo certo, galerinha? Letra D de dado. Ok? Muito bem. Beleza. Vamos ver a letra E. Atualmente, não há qualquer relação diplomática entre Cuba e Estados Unidos, pois este não possui embaixadas em países com governo autoritários. Os Estados Unidos não possuem embaixada com governo autoritário. E a Arábia Saudita? Existe uma embaixada norte-americana na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um governo, você sabe que é um governo autoritário. Que os Estados Unidos, inclusive, mantêm ótimas relações diplomáticas. Ok? Beleza, galerinha? Muito bem. Então, vamos lá. Nosso terceiro item agora, que é do Enem. Terceiro item. Vamos olhar o fragmento primeiro. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios. A democracia da intolerância e do ódio. Então, isso não é democracia. Porque se você defende a concentração de privilégios, a intolerância e o ódio, você é antidemocrático. O que menos você é democrático. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras. É a democracia dos monopólios nacionais e internacionais. A democracia que pudesse lutar, olha só, que pudesse lutar contra o povo. Então, eles querem acabar com a Petrobras. Ou seja, eles querem que simplesmente a Petrobras fique nas mãos de empresas estrangeiras e de capitais internacionais. Beleza. Ainda ontem, eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo, quando o povo livremente vem para as praças. As praças que são povo, para as ruas que são do povo. Então, se o povo está nas ruas, aquilo não é uma ameaça à democracia. Aquilo é a democracia.
Porque o povo está ali nas ruas, está protestando, está manifestando. Então, isso é um Estado de direito democrático. Ele protestar, ele manifestar. Né? Principalmente em relação àqueles que estão aí com os seus 10 governos promovendo ódio, promovendo intolerância, promovendo concentração de privilégios e até mesmo promovendo crise econômica. Então vamos ver o que o comando da questão está pedindo? Em um momento de radicalização política, a retórica no discurso do presidente Jango, esse é o discurso de João Goulart, que era nacionalista, que era trabalhista, que é varguista, tá? Ali em 64. Um discurso daquele que defendeu as reformas de base. Proferido no comício da Central do Brasil, buscava a necessidade de justificar o quê? Então, ele buscava justificar a necessidade do quê? Qual é a justificativa que ele está dando aqui? Qual é a grande justificativa? Vamos ver? Dê uma olhada aí. O que você responderia? Qual é a justificativa que ele está colocando? Quando ele anuncia as reformas de base em uma praça, onde você tem uma série de pessoas aí nas ruas, trabalhadores, sindicalistas, né, estudantes. No momento que ele anuncia para todo aquele povo as reformas de base que ele pretendia implantar, reforma agrária, reforma tributária, aumentando os impostos dos mais ricos, a lei da remessa de lucro para dificultar que empresas estrangeiras pudessem explorar o país, né, a questão da autonomia para as universidades. Então, o que ele pretende nesse discurso? Letra o quê? Letra D de dado. Exatamente. Aprovar os projetos reformistas para atender à mobilização de setores trabalhistas. É isso que ele pretende. Ter o apoio dessa mobilização que está nas ruas, que está, de certa forma, lhe pressionando, para que ele não deixe de cumprir as reformas de base. Então, letra D de dado. Letra A. Conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites, pelo contrário. Impedir a ingerência externa para garantir a conservação. Ele não quer garantir a conservação de direitos, ele quer garantir direitos. Regulamentar os meios de comunicação, nem fala sobre isso. Incrementar o processo de desestatização, pelo contrário, ele é nacionalista. Ele não quer desestatizar. Né? Ele é a favor do nacionalismo econômico. Então vamos aqui para a nossa quarta questão da Unesp. Texto para a próxima questão. Olha só. Leia a letra da canção. Belíssima canção. Bom Conselho, do Chico Buarque. A canção é composta em 72. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espero sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço, brinque com meu fogo, venha se queimar, faça o que eu digo, faça como eu faço. Haja 2 vezes antes de pensar. Muita atenção para a terceira estrofe, porque é sobre isso que ele vai perguntar. Corra atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não sei se vai longe. Eu semeio vento na minha cidade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Considerando-se o contexto histórico, social, em que a canção foi composta, o verso vou para a rua e bebo a tempestade sugere a ideia de manifestação popular, como a que ocorreu na passeata dos 100 mil, em 68, em favor da democracia. Vou para a rua e bebo a tempestade. Que ocorreu no Brasil em ocasião do quê? Em ocasião do quê? Que momento histórico é esse? Chico Buarque, que foi um dos principais críticos desse modelo político de autoritarismo, de ditadura que se tem no Brasil. Então, qual é a resposta? Letra A, do regime civil-militar. Letra A, Estado Novo não, Jango não, Direta Já é só depois, lá na frente, movimento grevista no metalúrgico, também não. Então, letra A. Lembre-se, gabarito, primeira B de bola, segunda D, terceira D, quarta A. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o próximo encontro.